Sejam muito bem-vindos ao Vozes do Povo desta semana. Num discurso assente na sua parte mais espiritual, João Batista Branco Alves abriu as suas portas sagradas que definem o seu trajeto até ao 50º aniversário de sacerdócio e apresentou um menino de 10 anos que vai para o seminário a pensar que vai jogar à bola e que, chegado lá, o aperto no coração foi um pulsar constante, longe de casa, longe da família. Talvez tivesse sido novo demais. Aos 17 anos abdica definitivamente de ter o percurso de vida mais comum, casar e constituir família. Quis Deus que, afinal, este conceito lhe viesse parar às mãos num formato diferente. Há duas sobrinhas que ficam precocemente sem mãe e aqui João acaba por fazer o papel de pai ao ajudar a crescer as duas meninas. Relações que se solidificaram no respeito e na admiração até hoje. Foi mais ou menos isto o que conversamos, uma viagem ao passado do padre que, em 2017, completa 50 anos de vida dedicada à comunidade. O local da entrevista foi a Igreja de São Vicente de Axã. Para ouvir agora. Quem é João Branco? Eu sou uma pessoa normal, igual a todas as outras, com algumas qualidades e também defeitos, e de forma que sinto-me alguém beneficiado pelo chamamento divino, e de forma que sinto-me realizado e feliz pela escolha que o Senhor me deu, com alguns problemas que sempre surgem, mas fazem parte da vida e ajudam-nos a crescer. Que idade tem? Onde nasceu? Ora, eu nasci na aldeia de Travassos, na altura uma grande aldeia, com muita gente, e o centro de atração, pois tinha sete tabernas e tinha uma padaria que fornecia pão de boa qualidade, e as pessoas gostavam de ir para ali, para o Sr. Dionísio. Então jogavam as cartas e com muito respeito entravam naquela casa, e toda a gente gostava de passar por lá, e eu algumas vezes também passei lá algum tempo, pouco, porque os meus pais eram lavradores e eu tinha uma missão, ir com as vacas. Não gostava nada, mas... E começou a ir com as vacas com que idade? Muito cedo, não me lembro assim a idade certa, mas as pessoas iam trabalhar e eu então ia ou tocar o cavalo ou a égua ali a pastar perto, ou então ia com as vacas, que eram 7 ou 8, e passava a manhã a guardá-las, não havia pastor, e depois por volta das 11 horas, isto nas férias, depois voltava, e muitas vezes, às vezes lá me ia recusando, e só me lembro de uma vez que minha mãe, filho, vai, e tinha como que lá caiu, eu senti ferida, e eu fui logo. Na altura levávamos uma merendazinha e já não fui capaz de comer. Vim aqui para os lados de São Vicente, para um lugar ali chamado ali Cancelos, e de forma que foi esse o meu ofício, muito simples. É verdade. O que é que fazia quando ia com as vacas? Punha-se a olhar para o horizonte, a pensar o quê? Com as vacas era evitar que elas fossem para o vizinho. Mas convenhamos, estar assim uma manhã inteira, uma tarde inteira... Na altura não havia livros, não havia rádio, a gente era um pastor que passava o tempo a zelar pelos animais, para que o tempo necessário para comer, até vínhamos para casa almoçar, tomar um pequeno almoço, era da manhã à tarde, e portanto a gente aprendeu a obedecer e a fazer o que nos mandavam, porque os maiores iam fazer trabalhos mais complicados e os rapazitos iam, eu era o único em casa, e portanto é aquilo que eu me recordo mais. E então à noite lá íamos brincar um bocadinho, ali para o Largo do Forno, mas logo era necessário, ou se não íamos com o gado, ajudar a meter o gado, e andava tudo à volta do gado, e mais nada. Era uma altura que, como disse, Travassos não tem nada a ver com aquilo que é hoje.
Era uma aldeia cheia de gente, principalmente crianças. E havia crianças bastantes e então os domingos era um dia de festa lá. Havia alguém que tocava realejo, as pessoas dançavam, havia um grupo folclórico, havia, quer dizer, várias atividades que atraíam outras pessoas e então, para haver 7 tabernas, tinham de sobreviver todas. Bebia-se muito vinho na altura, Padre João? É natural que se bebesse, as pessoas... Ele era caro, o vinho era caro, bebia-se pela garrafa, portanto não era muito ao copo. Nas casas bebia-se pela garrafa e lembro-me de um jovenzito que o pai bebia bastante. Ele chegou à tia Preciosa e diz: olha, o pai pediu-lhe um quartilho, o que era, e ele diz: bote-me um litro inteiro que eu também quero beber. E já tinha o miúdo? O miúdo já tinha para aí 10 anos ou 8, mas os pais gostavam de dar à criança para ser forte, pensavam que o vinho dava vigor e dava força e abria a inteligência, e as pessoas, pelo menos essa família bebia. Em minha casa eu raramente não bebia, mesmo no seminário, o meu copo de vinho dava a algum colega que gostasse mais. Ou seja, quando foi padre, na altura da parte da missa que tem que beber o copito de vinho, torna-se assim um sacrifício? Não torna sacrifício, porque a gente tem que fazer e faz com alegria, e sabendo do mistério que acontece, aí não se põe problema nenhum. E de vez em quando, se não vejo água boa a qualquer sítio, também sou capaz de beber um copo. Isso não é que não goste, mas acho que não me ajuda e por isso não. E quando era pequeno, tinha ideia o que é que queria ser? Tipo, rapaz, tu quando fores grande queres ser o quê? Perguntavam-lhe isso? Não. Eu fui muito cedo para o seminário, com 10 anos. E foi aqui mesmo que a minha mãe me trouxe: oh, filha, tu gostava que fosse para o seminário. E eu não a queria desgostar, porque eu nem pensava que se ia jogar a bola. De modo que vim aqui a Torgueda fazer um fatinho. Ali é um senhor que fazia essa roupa, o senhor José do Grilo. E depois, que feliz, eu andava por aí fora, lá que vai-se jogar a bola todos os dias. E afinal de contas, saiu-me tudo um bocado trocado. O que é que sentiu quando foi a primeira vez que pisou o seminário? E viu um ambiente mais sóbrio, cheio de regras também? Pois. Não é? Primeiro era um bocado de tristeza. A gente ir daqui para Vila Real, a primeira vez até foi um bocado doloroso, mas de qualquer maneira, respondendo-se mais à pergunta, os primeiros dias eram sempre muito gostosos. Depois a gente começava a ir às aulas, começava a ter outras atividades e pronto, e quando havia uma festazinha no seminário, já é uma festa, então havia uma refeição melhorada e já causava um bocado de alegria. Mas de facto, para contar um bocadinho, para irmos para o seminário, então estávamos em Travassos, não havia a caminhonete, mais cedo passava em Grelhós. E então o meu cunhado pegou na mala e levou numa égua que tínhamos, uma mala assim, para levar os cobertores, a roupa. Para levar o enxoval, não é? O enxoval. Era tudo numerado, era o número 61. E depois, então, fomos a Grelhós, a pé, ali de Travassos ainda era um bocado, são para aí 7 km da manhã cedo, mas a caminhonete passou. Depois uma família de Coteçoso, creio que pertencente ao Sr. Carriço, ao Sr. Manuel, então levou-nos até Coralha, e em Coralha fomos de comboio até Vila Real. Eu sempre assim ia, mas eu descendo, mas sem se me dissesse assim: queres ficar a ir? Eu ficava, não queria, porque não sabia bem o que era aquilo, nem sabia o futuro que aquilo podia dar. E o que é certo é que depois chegámos ao seminário, tinha-se de pagar uma conta. Meu pai lá puxou pelo dinheiro e depois não sei como é que falou e diz isto: olha que isto para ser padre demora muito a ser padre, o senhor tem de rezar muito. Foi aqui ao vosso colete e tirou o texto: olha que eu rezo, isso por aí não há problemas.
Depois, quem é que me havia de ajudar? Foi presidente da Câmara ao pé de Sabrosa, o Récord, já nem sei bem. Alijó? Era Alijó. Ele, creio que era de Pegarinhos, que foi presidente da Câmara. E então, esse já andava no segundo ano, levámos as malas lá para o alto, para o polo, era o sótão. Então lá fiquei a saber onde é que ficava a minha mala, lá me trouxe a roupa e ajudou-me a fazer cama, que eu nunca tinha. Isto foi em que ano? Foi em 44. Foi em 54. Foi nesse ano que eu fui para o seminário com 10 anos. E que foi uma asneira ir assim tão cedo. De qualquer modo, pronto, eu que fui professor, agora que eu vejo o que a gente fazia aqui, e lá éramos tantos, numa sala redonda, o professor, o padre falava. Nós às vezes nem entendíamos bem o que ele podia dizer, porque falava no ar. Não, quer dizer, enquanto nós na sala olhávamos para o aluno e víamos se ele estava atento, olha o que é que eu disse, diz-me tu, vê lá, anda lá, vê se compreendes. Ali não, ali nós éramos quase que, na altura, no primeiro ano, eu achava que nós éramos assim, estávamos um bocado longe do professor. E então... Sentia-se muita hierarquia? Não é que não sentia a hierarquia, mas não havia aquele apoio que mais tarde a gente dava numa aula. Numa aula procurámos fazer família. Ali éramos tantos que o professor também não estava inclinado a ter estas atenções e por isso não leva a mal nada. E então, a primeira vez que abriram a caderneta, mas eu tenho de responder alguma, passado um mês, para aí, é que vamos lá ver como é que vai esta música. E então abriam a caderneta à sorte e tudo, por quem é que vai ser chamado? Ai, tudo cheio de medo e pronto. Mas a gente depois lá se foi ambientando, lá fomos andando. Na altura andavam lá pessoas conhecidas, andava o Dr. Loureiro, que foi o Dr. Loureiro, que era meu parente, meu primo, e andavam outros mais velhos, aqui também o Celeste, andavam outros assim, andava também aqui. Mas o Padre João, na altura que ingressou no seminário, era preciso levar a carta de recomendação do padre aqui da aldeia? Já não era? Não era preciso, até tive exame de admissão, foi aqui o meu pároco que me levou lá e fomos sujeitos a um exame de admissão e eu passei nesse exame. E portanto... E esse exame de admissão tinha que saber o quê? O Pai Nosso, Ave Maria, ou era um bocadinho mais abrangente? Não, foi um exame de português ou de matemática. Não é isso. Não, isso não perguntaram nada. Aí não perguntaram nada. Só era, e até quem me examinou, quem estava lá de professor, era o Padre João Adelino aqui de Monte Alegre, que soube agora que faleceu há pouco tempo. Da Borralha? É da Borralha. Uhum. Foi esse o meu primeiro... Eu depois até lhe contei, o senhor não se lembra, eu fui como um papagaio a ler o texto, creio que o texto saiu bem lido. Agora, quanto ao resto, não sei bem, mas eu sei que passei. E então matemática, era um Padre Domingos que ainda é vivo e sabia muito matemática, mas lá fez qualquer coisa que eu sei que passei, não me lembro já. Mas convenhamos, Padre João, com 10 anos a sua mãe propõe-lhe ir para o seminário, aceita ir pensando que vai jogar à bola. Quando é que toma consciência que afinal a sua vida iria passar por muitas privações do senso comum, nomeadamente casar, nomeadamente ser pai e abraçar um outro tipo de família muito maior, naturalmente? Quando é que ganha essa consciência? Eu ganho essa consciência, primeiro, sou aluno a sério, quando, para aí uns anos já, para aí quarta classe mais 7, para aí 7 anos de seminário. Para aí com 7 anos de seminário, quer dizer, eu andava. Portanto, lá e estaremos ali nos 17 anos. Talvez por aí. Eu gostava de seguir os ensinamentos, porque eu sempre gostei de estar seguir a vida religiosa. Já tinha também 3 irmãs religiosas e eu gostava de estar, e nunca se me pôs o problema realmente era poder ser padre, se bem que depois, para tomar a decisão mesmo de ser padre, já foi um pouco mais tarde, não, agora é que tem de ser, agora sei que tem que ser mesmo, eu sei que tem de ser mesmo, mas eu procurava cumprir as regras. A questão é que eu nunca me empenhei a sério, porque umas vezes também nem sabia bem como agarrar e como
poder responder àquilo que era proposto. Outras vezes andava a gente assim, por andar, agora quando foi em filosofia e depois a seguir, houve ali um professor que deu-me assim uma espécie de uma canelada que eu depois tive de levar a coisa a sério. Foi muito simples. Ele chamou-me, era Ciências Geográficas. Ele chamou-me e depois perguntou qualquer coisa. Espera aí que eu ainda não expliquei isto bem. E não me voltou a chamar, só uma vez, só se chamava uma vez. E deu-me um 10. Um 10. E chegou a aula o professor, vocês estão contentes? Olha que eu não estou. Estou contente, porque eu não fui examinado, só me fez uma pergunta, depois explicou, estou contente. Olha, então fazes o favor, vais ao meu quarto buscar uma caderneta. Eu fui buscar a caderneta. Lá andei, lá lhe encontrei a caderneta e trouxe-a. E depois diz, olha, de facto, não tinha aqui bem a informação, que eu não sei bem o que é que se passou, mas nós estamos para corrigir. A partir dali, eu carreguei o prego ao fundo. Diz, não, agora tem que ser, isto agora tenho de mostrar o que quero, e então eu levava a lição Piapá Santa Justa. Eu sabia aquilo que eram as forças orográficas, pirogénicas, quer dizer, toda aquela matéria eu tinha presente, mas não me chamou logo. Andou para aí um mês a ver como é que navegavam as águas. Depois chamou-me, eu, teve uma hora e pronto. A coisa está fina. Depois voltou-me a chamar outra vez e a coisa diz, não, agora não vai falhar. E então não falhou mesmo, e eu até dou graças por às vezes a gente levar uma caneladazita, porque a gente podia andar pelo meio, sei lá, não davam notas mais altas que o 14. Eu pelo latim andava pelo 12, 13, era mais o 13, andava por aí, e depois a coisa melhorou. A coisa melhorou com esta caneladazita que a gente leva, e depois, eu sei que depois, portanto, o 8º ano já foi uma coisa, por exemplo, eu nunca em filosofia e com esse professor, nós tínhamos uma série de teses para estudar. Em filosofia, o que pensava, o que dizia este autor, o que dizia aquele outro, e então tínhamos uma série delas para estudar. E eu não, como mais João, eu ando cá a estudar, ainda vou andando. Mas eu já levava aquilo adiantado, porque tínhamos o trabalho para fazer, e eu então, pronto, procurava ter aquilo presente e ter aquilo atual, de modo que quando chegava ao exame podia sair a primeira, ou sair a 13ª ou a 15ª, que eu já estava senhor da situação, e portanto sentia-me bem nesse aspecto. E depois, pronto, quando a gente quer uma coisa ou se apaixona por ela, a gente tem de dar tudo o que pode e sabe, e por isso consegue-se aquilo que se pretende. E no meio disto tudo, pelo menos até aos 17, como é que foi a sua relação com as mulheres? Nada, isso não quer dizer, nesse aspecto eu tinha o respeito, porque tinha este respeito como irmãs. Uma coisa que eu ouvia dizer, olhas para uma menina, podes achar que é bonita, mas olhas para ela como tua irmã. E nesse aspecto houve ali uma altura, antes de entrar em teologia, que uma pessoa lembrou-se de dizer ao Sr. Bispo, ou escrever uma carta ao Sr. Bispo, a dizer, olha que o João, era assim que ele dizia, João Branco, não sei se ele anda lá por vontade dos pais, ou anda lá porque quer. E o Bispo chamou-me, Dom António Valente da Fonseca, chamou-me lá ao gabinete, olha cá, João, não sei, tu sabes que para ser padre tem de ser livre e tem de ser de vontade própria. Consta-me aqui, recebi aqui uma carta que tu não é de vontade, e até os teus pais já estão avisados para te preparar em Chaves e entrar no liceu. Não, isso, quem disse isso não acredite. Eu quero seguir a minha vocação e, portanto, agora já está decidido. Não pensa noutra coisa, e por isso, se de facto a gente tinha de reparar para uma menina ou quem fosse
como nossa irmã, e se podíamos ajudá-las na vida a poderem ser boas, a ter uma vida mais feliz, era para isso. Isso foi tirado, arrancado do meu pensamento, não. E por isso depois andei na universidade, tanta jovem que a gente lá encontrava, e amigas, tive até pessoas assim dedicadas, muito dedicadas, porque a gente conversava e pedíamos apoio, isso às terças, e depois nem sabíamos bem quando era a frequência. O que é certo, uma delas até aqui da família do Malhanga, a Rosarinho, que até me chegou a avisar, olha, venha aqui que vamos ter agora, foi antecipada a prova, e chegou a emprestar também apontamentos, mas absolutamente como amiga, totalmente não. Sempre teve uma relação paralela com as mulheres? Sempre paralela. Lado a lado, mas nunca se cruzaram? Não, era sempre paralela, foi sempre paralela enquanto pude caminhar, e por isso totalmente cumpridor, nesse aspecto cumpridor da missão. É que depois de facto tinha colegas que não padres, ainda mais, que é natural que escrevessem bilhetes, outra coisa, nunca fui nessa de... E nunca sofreu as tentações? Não, as tentações também não. Quer dizer, eu penso que Deus também há de dar uma graça especial, se quer que a pessoa siga um determinado caminho, também à partida dá uma graça especial para que se afaste dessa situação. E por isso esse caminho foi bastante facilitado. Homem de sorte. Não, é verdade, não, foi facilitado, até porque nós tínhamos um diretor espiritual e tínhamos de todos os 8 dias de ir ter com ele, e tínhamos de dizer a verdade, e tínhamos de seguir os seus conselhos. E eu lembro-me que ainda ontem em Vila Real, diante do Sr. Bispo, ou diante do Núncio Apostólico, eu lhe falei nesse diretor espiritual que era um jesuíta, e eu lembro-me que a coisa que eu me custava era levantar a primeira badalada. E até uma vez, estando com o Dr. Loureiro, isso era no nosso 3º ano, estávamos muito perto um do outro, e então ele não se levantou, e eu também não. E o prefeito, que estava lá, dormia sempre um padre lá num biombo, levantou a cabeça do biombo e fez sinal para nos levantarmos. E nós dissemos que já estávamos a levantar, mas eu levantei mais depressa, ainda não estava. E pronto, fui logo para o lavatório levar-me. Ele não, demorou mais, creio que ainda levou a ameaça de uma bofetadazinha, ou não. Ora bem, e então mal veio este diretor espiritual, estou a vê-lo, vestido de uma batina preta, uma cinta, era um jesuíta, aqui uma cinta também preta que pendurava, subiu para o púlpito na capela, falou-nos de João Batista e da penitência dele, e das curvas que o Rio Jordão dava até o lugar onde ele batizava. Diz, olhai meus amigos, a vida também tem curva, tem penitência, tem dureza, ou sim ou não. Como dizia João Batista, eu diz alto. Isto é para mim. Tenho de começar, e a partir dali posso dizer que nem antes, nem ele dizia, não, mas às vezes apetece-me levantar mais cedo, já agora para estudar um bocadinho, nem antes nem depois. Eu seguia essa norma. Tocava a campainha, salta. E também procurar, se queria refletir alguma coisa ou memorizar alguma coisa da lição anterior, então na cama, e não levantava. Isso fui fiel um bocado. Aí nesse aspecto ele conduziu-me bem e eu deixei-me conduzir. Como é que as raparigas da aldeia ficaram quando soube que afinal o João Branco não seria mais um rapaz casadoiro, mas teria outra missão e outro destino rumo a Deus? Não, quer dizer, nunca também tive, nunca senti, nem elas também sentiram. Penso que nunca houve assim nada especial nesse aspecto, não. Eu passei aqui em São Vicente ou em Travassos, estive até o meu 6º ano, portanto 4, 6, 10, 17, teria 17, 18 anos, depois fui para Casas Novas, e então eu interessava, mesmo assim
ajudava os pais, ajudava nos fenos, ajudava nas lides e ao mesmo tempo queria que todas as pessoas seguissem a Cristo. Quer dizer, a minha ideia, indo ao hospital ou indo aqui ou acolá, a minha ideia é nesse sentido. Quando a ideia anda nesse sentido, creio que não se pensa em mais nada. E depois, o dia em que há a cerimónia com o Bispo e a partir de hoje vamos ter Padre João Branco. Ora bem, eu lembro-me, a gente faz sempre um retiro de uns 8 dias e depois no último dia ele disse-nos, o diretor espiritual: olhai, vós só tendes uma escolha, ainda não podeis não seguir e deveis pensar bem, é que ser padre não é fácil. Hoje a vida de padre estava cada vez mais complicada e por isso tendes de dizer, se é por motivos materiais, não vades. Se é realmente o reino, se é um motivo sobrenatural, então segui. E eu, então, nessa altura, eu já não tinha dúvidas e realmente disse, o meu caminho é este. A gente sonha com uma vida que tudo vai seguir a palavra do Padre, mas não, a coisa é mais complicada. Agora, de facto, é um momento alto e que de dar o nosso sim generoso e para sempre. Não houve, nesse aspecto, não houve recuo, não houve dúvidas, porque também houve um toque especial. Numa aula de teologia fundamental, uma frase que eu ouvira tantas vezes já, e que nós mesmo tínhamos aulas de religião, como nas escolas, e tínhamos de apresentar, de dar resposta àquilo que nos era dito. E falando de muitas coisas religiosas, eu nunca senti assim, era mais uma aula. Mas quando fui numa aula, nem pelo professor, nem por nada, aquela frase que diz assim, sem mim nada podeis fazer, naquela hora, de facto é verdade. Eu sei, Senhor, só que quero que estejas sempre ao meu lado e contigo vou conseguir. E, portanto, mas ali foi como que um chamamento de alma que me toca assim, quero que venhas comigo. E eu senti que esse chamamento era realmente positivo, era um chamamento verdadeiro, mas não foi, quer dizer, isto já vinha atrás de qualquer maneira. E depois da primeira missa, acontece onde? E como é que foi? Por sinal, havia muito nervosismo? Havia realmente um bocado de nervosismo. Hoje os padres já estão mais abertos. Hoje dou conta que a ida para o Porto deles ajudou-os muito. Nós estamos ali num ambiente bastante cerrado e o que é certo é que a missa nova não é que me custasse celebrar, ainda a celebrei, já foi em português, mas havia um bocado sempre de emoção e sobretudo de estarmos junto dos pais, junto da família. Era um momento assim de grande concentração. Depois vinha fazer o sermão um padre que era da família, que era afilhado de minha mãe e estava na Régua, que era o Dr. Abelino Branco, e para onde eu fui depois também, durante uns 3 anos. E então ele metia sempre um bocado de respeito e pronto, mas do resto não, foi uma missa normal, se bem que um bocado, como digo, um bocado retraído. E o primeiro funeral foi a parte que mais lhe custou? Ou, como se costuma dizer, a morte faz mesmo parte da vida? Bem, a morte faz parte da vida, mas o funeral que mais me custou não fui eu a fazê-lo, foi a morte de uma irmã, que é mãe dos meus sobrinhos, de duas, uma que mora comigo habitualmente e outra que veio para o pé de mim mais tarde e que está aqui habitualmente 15 em 15 dias. Esse é que foi o funeral mais pesado. Agora, os outros funerais, a gente, sendo como aqui na paróquia, eu sinto que são parte da nossa vida, que vai, porque a gente lida todos os dias com as pessoas. Agora, habitualmente, tenho ido sempre antes ter com a família, porque sinto que é um membro da família que parte.
Isso, e sempre tentei falar que tivéssemos com os colegas em atenção que é um momento em que devemos estar muito, muito próximos da família, como sejam nossos. Isso é um facto. Agora, a gente sabe que tem de partir, dá o conforto que pode e pronto, a vida tem de marchar, dar entusiasmo às pessoas, que a vida não continua, há uma eternidade na qual acreditamos, há uma ressurreição. Ainda ontem celebramos a Assunção da Nossa Senhora ao céu, ela que subiu em plenitude com toda a sua maternidade, com toda a sua parte corpórea e espiritual, e portanto esta é a minha fé, a minha esperança, que eu tenho alegria em comunicar às pessoas, e na morte, nem penso na morte, penso no encontro com Deus das pessoas. Então foi sempre um homem de convicções e decidido e de palavra, ou seja, este compromisso que assumiu perante Deus já dura há 50 anos, e nestes 50 anos nunca houve uma hesitação de... Não. Nestes 50 anos nunca houve hesitação nenhuma. Eu teria precisei da ajuda de Deus sempre, porque nem tudo correu como eu queria ou desejava, mas nesse aspecto nunca tive dúvidas. Só quero chegar ao último momento e ir ao encontro de Deus, ter força, e todos os dias peço que mantenha fiel e morar com Ele. Qual foi o ponto mais alto, o mais marcante que viveu nestes 50 anos dedicados inteiramente à Igreja? Certamente houve muitos momentos, agora nem estou a pensar. Tudo que se relaciona com Jesus Cristo me toca profundamente. E um dos momentos foi quando celebramos, por exemplo, os 2000 anos da vinda de Cristo. Eu queria fazer alguma coisa, mas não sabia que, nem como, até que pedi para me fazerem uma planta onde estivesse o centro da fé, que é o mistério pascal, que é Cristo que nasce, Cristo que morre e ressuscita, e Cristo que sobe ao céu e que há de voltar. E de forma que esse foi um momento bonito, de que me levou a correr muitas terras. Não sabia, não tinha... Primeiro ainda fui a Esposende, levei uma comissão e encontrei lá um artista que me queria uma coisa que me poderia satisfazer de alguma maneira, mas ainda bem que não dei o sim. E depois desse, pedia muito dinheiro, eu não tinha, não tínhamos, e então... corri para aí muitas aldeias a perguntar, até que fui ao sítio que me pôde satisfazer. Foi perto de Ourense. E disso levei uma planta do que queria, e as pessoas então e lá disseram que sim, mas o que é certo demorava a fazer, mas depois reparei que não me agradava. Olha, custa o custar, eu tenho de fazer uma coisa... O melhor, tem de ser melhor. Agarrou na parte que eu não quis e levou outra vez para Ourense, e eu tenho de fazer como... não fazemos, tenho de fazer. E então comecei a angariar dinheiro e tenho tudo escrito, tudo. Quanto deu, fui ao Presidente da Câmara na altura, disse: dinheiro não damos, mas ajudamos a terraplanar o problema. E então na altura era o professor Fernando, e ajudou-nos com todo esse serviço, com a disponibilidade dele, e depois até também na colocação da luz. Tive de pedir autorização ao bispo: faz uma coisa muito simples e tudo mais. Também quero pôr uma relvazinha à volta, queremos fazer alguma coisa. E então depois cotizamos, eu também me cotizei com importância, começámos a pedir ao engenheiro Justo, pedia através da Câmara, da Caixa também nos deu, houve aqui um grupo que deu 1000 contos logo à partida, uns 4 ou 5 que pronto, já era uma base, um ponto de arranque, e de forma que foi construído, acompanhei muito de perto e pus lá só umas palavras que estão lá escritas, e pus a paróquia. Isto é da paróquia e é para a paróquia. Para assinalar que fazia 2000 anos do acontecimento único da história dos homens, que é um Deus que se faz homem, um Deus que por amor morre, e portanto está ali a sepultura
um buraco aberto, a pedra foi retirada para simbolizar a ressurreição, está ali morto e que depois sobe à glória do céu, e nós todos reunidos com ele, fazer o seu corpo. Portanto, esse foi. E todas as obras que se fazem aqui na igreja, qualquer melhoria, para mim é um louvor a Deus. E então o grupo das pessoas, dos cantores, desde a primeira, vamos aqui uma música nova, e eu sempre que há um livro novo de música compro, adquiro tudo isso. Faz parte aquilo que eu descubro que é para melhorar um bocadinho a liturgia. E outro ponto alto foi, por exemplo, a mudança que fizemos aqui nos altares. Não se tinha feito aqui nos altares, então o Dom Joaquim disse: olhai, só deve haver um altar. Foi um grande mestre, o Dom Joaquim, e tudo o que ele dizia procurava fazer. E então, quando falo aqui na igreja, depois podemos ver ali na igreja, quando falei que, olhai, temos ali muita talha, esta mesa que está aqui à frente tem de recuar, aquela também, aqui no altar tem de vir para a frente. Eles começaram tudo assim. E depois eu digo, se houver aqui um homem, algum artista que saiba até fazer isso, ótimo, e parece-me uma pessoa. E diz-me assim: Padre João, isto não vai ser difícil. Que admirável aquele homem, já morreu. E então ele próprio com outro arranjaram fazer o recuo dos altares. As zeladoras, o padre acaba com a religião, o padre mais isto, mais aquilo. Cada um tinha o seu altarzinho, as suas flores, as suas coisas, as suas toalhinhas, e pronto, mas não acabou e ficou mais bonita a igreja. Quer dizer, tudo centralizado para Cristo. O altar, onde tem a última ceia, onde é celebrada a última ceia, onde o mistério de Cristo realiza-se ali. Não é o padre apenas está com Cristo. Cristo é que se oferece ali no altar e ali celebra o memorial. O memorial que não é memória, é a renovação com Cristo daquilo que ele fez no Calvário, mas é ele, o artista, é ele a vítima que se oferece por nós. E por isso trouxe-me imensa alegria para essa renovação que se fez, o douramento dos altares e a colaboração das pessoas para que tudo se fizesse. As alegrias vêm daí. Vêm daí. Depois surgiu a escola, não é? Mas como complemento. Mas o principal vinha daqui, vinha do aspecto religioso. E como é que foi a sua passagem pela escola preparatória na altura? Sucedeu a Fernando Rodrigues na mas foi antes, a entrada lá foi, primeiro tive de fazer uns exames, e então tinham de ser 3 exames ad hoc, dirigido para aqueles que tinham um curso teológico, mas que desejavam ser professores. E então eu exatamente fiz isso, porque na Régua já um colega meu, com um discípulo, ia estava a tirar o curso de História, mas eu queria ir às escolas, e é uma história interessante, primeiro na Régua, que depois, se vier a propósito, conto os anos que lá vivi, 3. Mas para a escola então comecei por fazer estes exames, 2 na Faculdade de Letras do Porto, e então tinha de saber que matéria que eu tinha de estudar, e vou para falar com o professor, e ele diz-me: olha, compra a História de Barcelos, um era a História de Portugal, e outro era Linguística Portuguesa 1 e 2, nunca tinha dado essas disciplinas, e o que é certo é que então isso não dava lado nenhum, vou comprar e tenho-os lá em casa, são uns 7 ou 8 volumes, enormíssimos, e para fazer um exame de História de Portugal tinha de ler aquilo tudo. Pronto. E para a Linguística Portuguesa era o Jorge Monat, que tinha, portanto, umas determinadas teorias sobre a linguística, e que esse comprei, adquiri e pronto. E fiz esses 2 exames, correram até muito bem, que depois eu perguntaram-me, a Linguística Portuguesa 1, pergunta um padre Ladislau que lá estava para fazer: como é que tu arranjaste tirar essa nota? O que arranjei? Arranjei os apontamentos do padre Chico de Mourilho, deu-me os apontamentos e ali às aulas todos os dias, e então que os apontamentos foram fulcrais para que eu entrasse no cerne da questão. Não era só o livro ajudou,
mas os apontamentos eram o que o autor, o próprio professor, disse. Depois foi em Lisboa, foi a Geografia de Portugal, foi o primeiro ponto. Mas aquilo não dava estabilidade e eu queria a paróquia, quer dizer, não queria abandonar a paróquia, queria estar aqui presente e não houver queixa nenhuma. E então depois é que fiz o curso de História, mas fui só para aí porque aqui não tinha que fazer. Aqui enquanto na Régua eu passava toda a manhã indo às escolas e os professores foram admiráveis. Ainda hoje há uma coisa interessante, é que um dos alunos era dois irmãos que eram filhos do professor Helder da escola, e então eu queria que toda a gente fosse para o seminário, fosse padre. E chego ao pé peguei num dos livros e empresto, lês este livro. Eu agora já não sabia que ler o livro, e então precisei de ir a um hospital ao Porto, e neste caso foi um médico, primeiro fui a Braga, e o médico diz: vens aqui ao Porto, quero-te fazer uns exames que aqui em Braga não posso fazer. E então aparece lá o tal aluno, já que agora está à frente dos serviços, lá no hospital. Olha, é o Padre João, olha que o senhor deu-me catequese. Olha, então agora vou-lhe trazer um livro que me emprestou quando eu lá andei, tinha lá assim, oferta dos pais, e deve ter muito gosto neste livro. Ai, que bonito, eu gostei de o conhecer, eu lembro muito bem do seu pai, que era um ótimo professor, ainda fui à rádio na altura, e um dos nomes que eu elogiei foi esse. Chegaram a fazer um teatro, os professores, e então com as crianças da catequese, e então eu na altura, um jovem, tinha uma capa uma capa preta e batina, ele estava nos meus, e então foi um momento muito bonito, as crianças todas, o conjunto da Régua, em que um conjunto muito bom ofereceu os seus serviços para essa festa, e no final disseram: temos aqui um lanche que nós oferecemos, e o produto vai ser para a catequese. Que bonito, olha, este gesto foi um gesto maravilhoso. Já foi no 3º ano da Régua e já estava o sol na Régua, e de forma que os professores foram admiráveis, vinham de Lamego em Serra, as crianças tiveram danças muito bonitas na altura, até ao 4º ano da escola. Portanto, aqui não. E vem para Monte Alegre, para que paróquia? E em que ano? Ora bem, depois meus pais disseram: João, estás aqui muito longe, vou falar ao Sr. Bispo para ver se te muda para aí. Não, o Sr. Bispo queria que eu fosse para Roma. E o que é que achou disso? Eu na altura tive um problema esquisito nos pulmões, e quando estava na Régua não estava na totalidade das minhas capacidades, porque tinha de tomar uns comprimidos, já não sei que comprimidos eram, por causa creio que foi princípio de tuberculose. E eu a trabalhar, e depois tínhamos reuniões até altas horas da noite, às terças-feiras, e eu não estava totalmente bem. E depois o Dr. Branco, que depois saiu e até casou, e vem agora até aí, os seus filhos são admiráveis, uma é advogado e outro é médico. E então vem aí e disse: João, diga-lhe agora que estão bem. Ele queria que eu ficasse lá mais algum tempo na Régua. E eu vim ao Sr. Bispo, ao Dom António, e ele disse: como eu disse, tu estás escolhido para ir para Roma, tirares um curso e depois ajudares aqui no seminário. Sr. Bispo, olha que agora não posso, indo para trás e para diante, não posso, indo para trás e para diante. Pronto, olha, estragaste-me os planos, mas olha, não respeito a tua liberdade, e portanto continuei mais um ano na Régua, e depois para aqui. Então, como eu tinha pedido para vir embora, o Sr. Bispo chamou-me lá, e o Padre Calvão, que estava aqui, queria ir para a Régua. Pensava que na Régua eram passarinhos, não devo dizer isto, que era mais fácil, e foi lá ter comigo. João, como é aqui na Régua? Quais são os serviços que aqui tens? E eu disse: olha, aqui eu venho rezar aqui missa ao Cruzeiro, que é uma capela aqui para a cidade, para a parte, era vila na altura, e rezo depois no Peso, e temos ali uma capelania que são das irmãs religiosas, e eu dei aos padres, tem uma importância que dão, e eu entreguei aos padres aqui de Godinho, do Espírito Santo. Isso não pode ser, isso deve pertencer ao pároco.
Ele esteve-me assim a falar, mas eu contei-lhe a verdade. Eu não posso fazer tudo, são eles que fazem, portanto, são eles que têm esse direito. E depois veio-se embora, alto lá, já sei quem é que vem para a régua. Estamos a falar em que ano? Ora, isto foi no ano de 1970. Há muito tempo. Estava 3 anos de padre. Eu fui ordenado em 67, portanto, eu estava 3 anos de padre. E então, em outubro, eu vim aqui para São Vicente. Aí ele diz-me, o Sr. Bispo chamou-me lá, olha, Padre Calvão, quero que tu fiques com ele, agora é contigo. Eu já lhe disse que tu és um bocado teimoso e não vais ficar aqui. Mas olha, ele disse que sim, que te convence a ficares. E eu disse ao Sr. Bispo, olha, manda-me para casa, que eu aqui agora já não fico mais. Se saio de uma vez, e já disse que ia sair, que portanto o Sr. Bispo já me propôs que eu podia sair, e então agora saio. Pronto, então depois chamou-me em partido, chamou o Padre Calvão e disse, olha, o Padre João Branco não quer ficar, já não fica na régua. Portanto, então vou-lhe propor, já que o Padre Calvão quer sair, vou-lhe propor São Vicente. Depois chamou para mim. Olha, a freguesia que tem agora livre é São Vicente. Se tu quiseres ir para lá, dou-te São Vicente. Se não te das bem, depois dizes-me que eu arranjo-te a freguesia, outra freguesia que tu gostes e que esteja mais disponível para ti, pronto. Eu disse ao Sr. Bispo, eu conheço até São Vicente, Tarvaso, Castanheira, Penadonas, já conheço. As outras, Gralhós, Peireses, não conheço nada. Não te atrapalhes. Tu vais e depois, se gostares, deixa-te lá ficar. Se não gostares, diz-me. Era admirável aquele bispo. Cada vez o admiro mais, que foi um bispo muito humano. Era muito humano. Muito próximo das pessoas, e de forma que gostei imenso. As pessoas, particularmente do peso, fizeram uma manifestação grande para eu não sair. Eu dou-me pena daquela gente que visitava muito, até chamava Ilha de Santa Helena, foi desterrada, olhai vós estáis aqui desterrados. E porque ganhavam pouco, viviam mal, e então eu senti que aquela gente precisava de alguma força que os ajudasse a melhorar de vida. E de forma que quando o Bispo lá foi quando souberam, eu despedi-me das pessoas, disse, olhai, já está decidido, agradeço a vossa colaboração, foi muito grande, mas agora eu sairei daqui, virá para aqui outro sacerdote. E depois as pessoas uniram-se, quando viram lá o Bispo, cercaram a residência sem eu saber de nada. Cercaram, ele ia lá a fazer reuniões de todos os meses da Ciprestado, ia lá, reuniram as pessoas e disseram, nós não deixamos de sair daqui o Padre João não sai daqui. E disseram para mim, olha, tu vais para a residência e tudo mais, que nós agora vamos resolver a situação. Chamaram a polícia e depois lá saíram. Eu não tive culpa, que eu nem sabia absolutamente de nada daquilo que ia acontecer, nem previa uma coisa daquelas. Depois ainda lá mandou um padre, olha, se o João quer ficar. Não, agora está decidido. E foi assim que... Como é que um padre, neste caso, na sua pessoa, consegue gerir a parte da confissão? Quando se fala, por exemplo, de pecados grandes, pecados que muitas vezes violam a parte do próximo, violar no sentido figurado, como é que um ser humano que está com esta missão consegue gerir tamanhas partilhas? No meu caso, eu nunca senti essa dificuldade, porque penso que Deus, eu acredito que Deus também dá essa força, essa graça ao sacerdote. Aquilo são, a pessoa confessou-se e também não, a pessoa confessou-se e o padre já pensa totalmente noutra coisa, é como se não dissesse absolutamente nada. E eu creio que a maior dificuldade que até o padre tem é de encontrar matéria para a confissão. As pessoas até são melhores do que parecem. E se cometem qualquer coisa, nem é por mal. Se têm qualquer fraqueza, nem é por mal. E daí que as pessoas até são mais... Às vezes até tenho dificuldade, olhe, e faço alguma pergunta, tão só para ver se encontro matéria para a confissão.
não é, não anda zangada com alguém, ou às vezes não lhe custa a perdoar, assim coisas vulgares, gerais, com toda a gente. Sei lá, se a pessoa diz, pronto, então olha, faça lá as pazes e tudo mais. Temos de ter matéria para a confissão. Se bem que a pessoa que se ajoelha para se confessar, à partida, já constitui matéria para, se confessou, é que reconhece que nem tudo está bem. Se ajoelhou ou se sentou ao lado do padre, é que sente que alguma coisa não estará bem na sua consciência. Mas nunca passei por situações dessas, de qualquer ordem, e de forma que eu até dou graças a Deus quando posso aliviar alguém de alguma falta que porventura possa ser considerada, feliz, ainda bem que já estou a ser útil para alguém que ajudei a mas não, isso não, é totalmente como se nada fosse. Como é que se consegue ter esse exercício? Porque, acima de tudo, somos seres humanos que sentimos, que pensamos, que temos também as nossas fragilidades. Ora, isso é fácil, até porque o sacerdote, se porventura revelasse alguma coisa do que fosse... Não estamos a falar de comentar com quem quer que seja, mas de si para si, para os seus botões. Vamos supor que, hipoteticamente, alguém lhe confessa que matou outra pessoa. Como é que nós conseguimos gerir uma verdade tão crua e pesada e guardar silêncio? Eu, por sinal, nunca passei por essas situações. Mas posso imaginar, nesse sinal, eu aconselhá-lo-ia a dizer a verdade. Olha, isso é um crime muito grave. Nós somos chamados a responder perante Deus e por isso eu não lhe posso dar a absolvição sem ter uma reparação. Quer dizer, a pessoa não pode dizer eu roubei, eu matei e não dar e dizer, olha, tens de restituir porque a pessoa ficou prejudicada. E a pessoa que ficou sem a vida, então a gente o que aconselha, olha, ou para te dizer, estou arrependido. Bem, se a pessoa diz estar arrependido, de facto o pecado de matar o homem, o homicídio, era considerado pecado reservado, para evitar que as pessoas cometessem o pecado, fossem confessar-se, pronto, confessei-me, já estou perdoado, faço outra a seguir. E então, por sinal, por graça de Deus, nunca passou nenhum caso por mim para eu poder falar, nunca passou nenhum caso que eu pudesse dizer, olha, eu matei. Se por acaso passasse, eu diria aquilo que o Espírito Santo me dissesse na hora, nem sei bem o que é que lhe poderia dizer, foi injusta defesa ou coisa parecida, ou até poderiam ter, olha, eu nem queria matar. Qual é a sua relação com o Espírito Santo? A relação com o Espírito Santo é realmente forte. É realmente forte porque eu procuro, pelo menos penso que procuro estar atento àquilo que ele me diz. E aquilo que ele me diz, eu procuro realizá-lo. E por isso, todos os dias, eu lhe rezo com muita alegria 2 orações fortes, com muita alegria. E peço a sua ajuda, peço que me ilumine e que me ajude a fazer aquilo que eu devo fazer. E ele ajuda. O nosso diretor espiritual contava este caso. Que certo dia ele saía, estava isolado de todos os padres. Não queria comentar nada da nossa vida com os padres. Às vezes no refeitório podia acontecer que um padre falasse disso, deste aluno, daquele. Por isso ele comia à parte e vivia à parte. Diz, eu ia daqui para sair do seminário, ia para ir até lá debaixo daquelas árvores, dá por ali, distrair por ali um bocadinho. Mas cheguei ali mais abaixo e uma voz me disse assim, olha, vira ali à esquerda. E eu virei. Olha, depois para ali, está lá. Às tantas estava diante da Capela Nova, uma Capela Nova, até foi ontem onde começamos a procissão para a missa a celebração dos 50 anos do Sr. Bispo. E cheguei lá, estava lá uma pessoa à minha espera que dizia assim, Sr. Padre, eu estava aqui tão ansiosa a ver se vinha um sacerdote que me atendesse. E por sinal o Senhor veio.
e veio na hora certa. Estou muito feliz, muito obrigado. E ele dizia, temos de estar atentos, o Espírito Santo fala por nós. E isto fica também gravado em mim. E eu digo que algumas vezes eu nem sei o que fazer, o que sentir, e vem-me esta voz, faz isto, e eu procuro fazer. É muito importante haver uma transcendência na vida humana. É muito, é fundamental. É fundamental e que nos leva a superar os momentos menos bons da nossa vida. Isso é fundamental, é fundamental. E se nós apenas vivêssemos pensando em nós e fazer bem feito isto, sem ser no sentido de para louvor e glória daquele que nos chama, então nós ficamos muito limitados. De facto, os jesuítas dão-nos um belíssimo exemplo que dizem sempre, escrevem no final dos livros, ad maiorem Dei gloriam, põem só as iniciais, para a maior glória de Deus. E de facto, o que é que adianta? Eu, por exemplo, esta festa que se vai fazer, eu pensava comigo, Senhor, certo, vão falar bem de mim que eu não mereço. Senhor, olha, eu vou sozinho contigo dar graças e com a família. E então, pensa no dia, na quinta-feira santa, pois lê-se o nome dos padres que fazem bodas de prata, bodas de ouro e diamante, e também leram o meu nome, e eu e veio o vigário do clero dizer ao Padre João, o senhor hoje vai ali para o pé do senhor, deixe-me aqui quietinho, deixe-me aqui estar, onde está o clero e tal. Ele deixou. E depois vamos comer, uma refeição que o Sr. Bispo oferece, o seminário, uma refeição boa, que é de festa, uma refeição diferente. E eu digo, não vou almoçar. Para não dar nas vistas, não vou almoçar. E então, meti-me, fui ao seminário, raspei-me no carro, vim comer na Flor do Tâmega, à Porta das Chaves. E pronto, quer dizer, eu vou fugir a tudo isto. E depois vai ter uma dia 25. Ou 27. Ou 27. Pois, mas, por isso, a minha ideia não é buscar glória. Não é buscar, Senhor, tudo o que eu possa fazer não é nada para aquilo que Tu me dás. E é verdade. Por isso, no Santinho eu escrevi, estiveste sempre ao meu lado, obrigado, Jesus. Guarda os que me deste. Como é que gostaria de ser recordado? Sei lá, um padre desta aldeia e que viveu uma vida simples e que viveu uma vida que mostrava que acreditava mesmo no que dizia. Não é nada. Eu só isso, não. Eu pensei o que quiserem, pensem no que quiserem, que eu não, isso não me afeta, não me afeta. Por exemplo, a casa que fiz, eu gostava muito de estar aqui ao pé, destas, servir a igreja, mas ao mesmo tempo não queria chegar a um momento que dissesse, eu devia sair. E depois ia para onde? Ia para sair, quer dizer, já estou a mais aqui, e não queria estar um minuto a mais. E por isso gostaria de preparar as coisas para que quando chegasse a hora eu pudesse estar. E portanto tentei vários sítios para fazer casa. E depois a casa, eu não me interessava que fosse grande ou pequena, queria que eu pudesse guardar as coisas que tenho e pudesse abrigar a família, portanto, as irmãs, a família, ou amigos que pudesse ser. Eu nem sabia que ia ficar assim, assado. Nem conta para mim ser esta casa. Queria que fosse de pedra para não andar a pintá-la, sempre. Queria que eu pudesse caber lá as coisas, muito bem. E, portanto, não foi assim para dizer que era uma casa bonita, isso não conta para mim. Tudo isso já vinha de longe, não é para dizer, olha, o padre fez uma casa, não, isso não, para dar nas vistas. Queria para o governo particular de serviço, mas mais nada, não. Que adjetivos usaria para o caracterizar assim? É que eu havia de caracterizar.
Eu ainda nunca pensei, nem sei que adjetivos é que eu possa dizer. Eu queria dizer que as pessoas podiam dizer que procurava cultivar a piedade, procurava servir a Igreja, servir naquilo que eu possa servir, que era interessado, pelo menos fortemente, em nunca ficar atrás, em fazer aquilo que fosse o melhor para louvar a Deus. Isso era assim. Aquilo que eu considerasse, gostasse ou gostasse, nem que fosse daqui a Braga ou outro sítio, ia buscá-lo logo. Não, aquilo que eu pensasse, que me viesse a ideia que era que eu devia fazer isso, não. E então, imenso gosto que este senhor que ali mora naquele sacrário fosse realmente presença, e não para mim apenas, mas para todos. Por isso, a porta era muito simples, mandei pôr ali em alto relevo a figura do Cordeiro, uma lâmpada sempre acesa, não com eletricidade, mas com a chama forte, que traduzisse que Ele conta muito para nós. Não, isto está relacionado mais com a piedade e com as coisas que eu me tenho de entregar como padre. É isso que eu me empenho assim mais. Assim, no resto, com o cântico religioso, eu sou capaz de ir buscar a música, eu estou sempre atento a ver se alguma música possa ajudar a minha gente a viver mais a fé. Isso vou. Como é que é o seu dia-a-dia? Acorda a que horas, por exemplo? Não, o meu dia-a-dia, eu levanto-me às 6h30. Porquê tão cedo? Tenho uma série de coisas a fazer, uma série de orações por mim e pelos outros a fazer. Mesmo que vou às 8, não, faço 2 em 1. Acho, preciso de também andar numa passadeira, mas se não andar na passadeira, as orações é que as tenho de fazer, e assim faço as duas coisas ao mesmo tempo. Para além do espírito, trata também do corpo? Não, esse aspecto é por causa da saúde, por causa de poder, nem sempre posso andar para poder, isso é que é 35 minutos habituais, que é o tempo de eu poder fazer orações que eu considero fundamentais de um padre. Acho que todo o padre devia fazer. E depois o terço também aproveito para rezar ali, parece que eu rezo mais concentrado. Quando está a andar na passadeira? Enquanto estou a andar na passadeira, é que aquelas orações parecem-me tão vitais e ali rezo-as com mais fervor. Ponho naquele ritmo certo e rezo-as com mais fervor. Depois a gente no dia-a-dia vai para aqui, vai para acolá, tem que fazer outras atividades e nem sempre tem aquele tempo. Aquilo é um tempo forte. Por exemplo, eu levanto-me às 6h30, depois vou tomar banho. Ao fim de 35 minutos, aí pelas 7h20 vou tomar banho, tomo banho e vou-me preparar para ir celebrar a missa às 8. Quando é às 8, quando é às 7, passo para as 5h30. Quer dizer, recuo uma hora, habitualmente é antes, tenho de ter este tempo. Este tempo é sagrado. Este tempo é sagrado. E então, por acaso, uma das orações que meto com o povo, já está gravado, não sei. Estou. Uma das orações que o povo já vai rezando e que eu tenho de rezar todos os dias é muito expressiva, é de um grande santo que eu já fui visitar. Uma das coisas que eu gostei muito de visitar foi esse Santo Curadares, que é além de Lyon. Estivemos em La Salette e em Lourdes de outra maneira. Uma coisa, eu fui como turista, já nós pela Europa com padres, mas isso, gostei muito também dessas viagens que fizemos com eles, de ir ao Muro de Berlim, a ir à Noruega, a ir à Suécia. Com esses corremos a Europa, sou muito amigo daquele grupo de Chaves, eles são muito abertos, íamos numa carrinha e, portanto, fazer campismo, às vezes também dormíamos em algum hotel, mas em relação a essa, agora não sei, depois é que eu me perdi aqui um bocadinho, então, esta oração
fiz um livrinho de oração, compilei várias orações, e então essa oração era fomos a Lyon, aqui ia dizer que fomos a Lyon, e então acima de Lyon há uma igreja que é Ars, a freguesia de Ars, onde está um sacerdote que é o padroeiro dos sacerdotes, que é o São João Maria Vianney, que é o cura de Ars. As pessoas vinham de muito longe para se confessar a ele parece que adivinhava o que as pessoas precisavam e sentiam, todos se sentiam confortados. Gostei tanto de ir a ele. E depois o bispo de Bragança, numa reunião que fizemos entre os padres da Vila Real, entregou um santinho com a oração do Santo Cura de Ars. E ontem eu disse, olha, obrigado, aquela oração tão bonita que eu pus na contracapa desse livro. E então, todos os dias a rezo, e o povo aqui... E qual é a oração? A oração, concedei-nos, Senhor Jesus, poder repetir com o mesmo ardor do Santo Cura de Ars as palavras com que ele costumava dirigir-se a vós. Amo-vos, ó meu Deus. O meu único desejo é amar-vos até o último respiro da minha vida. Amo-vos, ó Deus, infinitamente santo. Prefiro morrer amando-vos do que viver um só instante sem vos amar. Amo-vos, Senhor. E a única graça que vos peço é de vos amar eternamente. Meu Deus, se a minha língua não pode dizer a todo momento que vos amo, quero que o meu coração vos repita tantas vezes quanto respiro. Amo-vos, ó meu divino Salvador, e prefiro morrer amando-vos do que viver um só instante sem vos amar. Amo-vos, Senhor, e a única graça que vos peço é de vos amar eternamente. E esta oração diz aquilo que eu quero. Diz aquilo que eu gostava de, que eu sinto assim um bocado.